Pronto, até com cara. Já tá aí lá. A gente entrando já, Gente, boa noite aí quem está participando aí, assistindo a nossa live. Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui dois grandes amigos, dois grandes companheiros que estão aqui somando forças com a gente. A live é sobre o cristão e a política. A gente não podia deixar de convidar meu amigo pastor Cristiano Nogueira, presidente da CEMADERJ, Convenção Estadual dos Ministros das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro. E também aqui ao meu lado, aqui, meu amigo Charles Advente, que é membro da Igreja Adventista, né, Charles? E candidato a deputado federal pelo número 1467, pelo PTB. Vamos começar dando a palavra aqui para o pastor Cristiano, que aqui é o expert, né, do assunto, quando se fala em cristão e política, uma pessoa que tem um conhecimento vasto da palavra de Deus, pastor da Assembleia de Deus e nosso amigo. Tudo bom, pastor? Tudo bom, Marquinho? Obrigado por essa oportunidade, é um prazer imenso estar aqui com você, com o Charles, e debater esse tema muito importante. Hoje eu estava à tarde analisando o tema, e é um tema que as pessoas precisam entender que existe uma cultura no nosso meio de que a política é do diabo, mas a política não é do diabo, né? Nós, como cristãos, temos que nos envolver na política para desenvolver melhores a política do nosso Estado. Então, para isso, nós precisamos nos envolver na política, que senão fica muito complicado. Mas o tema vai ser muito bem debatido aqui, mas para mim hoje é um prazer imenso. Eu também quero saudar todos os nossos pastores que vão assistir a live da Convenção CEMADERJ. E não se esqueça, o nosso candidato hoje aqui em Caxias e na Baixada Fluminense é o Marquinho Peçanha, 14122. Não se esqueça, hein? 14122, Bolsonaro presidente. Obrigado pelo carinho, pastor. Dá uma palavrinha em considerações iniciais, meu amigo Charles. Eu também estendo aqui meu cordial boa noite a todos que estão nos assistindo. Ao Marquinho Peçanha, com o qual eu tenho muita consideração, um homem íntegro, correto, honesto, um homem que eu aprendi a conviver com ele aqui. Eu não imaginava que o Marquinho era isso tudo de homem, de personalidade. E meu amigo também, Cristiano, que eu estimo muito, conheço ele há muitos anos já, um homem também ali correto com suas coisas. Eu vejo a batalha dele, a convenção dele, quando ele inaugurou, começou ali o seu ministério, né, da convenção. Sim. Quero te parabenizar porque está fazendo um excelente trabalho também. E Marquinhos Peçanha, tenho certeza que você será um das pessoas mais votadas aqui no Caxias, para o deputado estadual. Eu também, como venho ajudando o Marquinhos Peçanha, como deputado federal, né, número 1467, do Charles Advente, e me sinto honrado em participar aqui com vocês dessa live. Vamos chegar mais perto aqui, vai ficar perto aqui da câmerazinha ali. Pastor Cristiano, a gente sabe que a Bíblia sempre nos diz que feliz é a nação cujo Deus é Senhor. E quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Essa é a palavra de Deus na Bíblia. E eu queria que o senhor desse uma palavrinha sobre isso. Porque às vezes o cristão, embora está mudando bastante, né? Sim. Hoje já há mais envolvimento do povo evangélico. Mas antigamente foi o que o senhor disse. Antigamente as pessoas diziam que política era coisa do diabo. E não é. Política tem que ser feita com homens de bem, homens íntimos que tenham temor ao Senhor. Porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim. E que o senhor desse uma colocação para a gente aí, pela sua experiência. Porque o senhor hoje tem sob a sua liderança mais de 3.000, 4.000 pastores. São 3.400 pastores em todo o estado do Rio de Janeiro. Isso eu tenho sob a sua liderança, que é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, Marquinhos. Eu quero começar aqui essa live exaltando o nome do nosso Deus. Amém. Porque a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Eu entendo que a história de José, ela vai nos elevar àquilo que nós precisamos ver hoje. José, ele teve um sonho, e esse sonho era para José guardar para ele. Já imaginou agora? José, ele senta na mesa com seus irmãos, seus 11 irmãos,
sua mãe e seu pai, e ele chega para o patriarca da casa e diz assim, ó, eu tive um sonho, que o sol, a lua e as 11 estrelas se prostravam diante de mim. E aí você vai pegar agora os irmãos de José, eles criam dentro dele uma inveja. Criam dentro de José uma inveja. Então José agora é açoitado pelos seus irmãos, jogado numa cova, da cova levado vendido como escravo, parando na casa de Potifar, e de Potifar José vai governar o Egito. Então, o que eu entendo hoje, o que nós precisamos nessa live entender, é que nós precisamos nos posicionar com a política do nosso Estado. Porque se nós não nos posicionarmos com a política do nosso Estado, os nossos filhos vão ficar a mercê, a família de bem vai ficar a mercê, a pátria vai praticamente ficar desordenada. Então, o que eu entendo hoje, que José agora, ele está no meio da política do Egito. E qual é a maior política que José tinha que fazer, Marquinhos, naquele momento? Era 7 anos colhendo grãos para os 7, justamente, para combater a fome. A fome que se assolava no mundo inteiro, né? Justamente. José tinha experiência de administração? Nenhuma. Nenhuma. Então, o que cabe hoje, a live aqui que eu entendo, é que Deus, ele chamou você como José, entendeu? Pela experiência que você já tem. Vereador de 3 mandatos, vice-prefeito, um empresário bem-sucedido, entendeu? Então, eu, no meu entender, você sabe que eu tinha um candidato lá atrás e, infelizmente, ele não pôde vir. Então, no meu entender hoje, para mim é um prazer eu estar aqui e eu olho a história de José, a sua história. Uma história de honestidade, uma história de fidelidade a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês pensam que a política é algo do diabo, é algo muito interessante vocês raciocinar uma coisa neste momento, nessa live. Hoje, nós precisamos colocar Marquinhos Peçanha lá na LERJ, Charles em Brasília, por quê? Porque são eles que vão lutar para que o nosso Estado não esteja na mão de pessoas erradas, Charles. Isso aí. Porque se Faraó entendesse aqui, nós estamos falando do envolvimento, né, do crente na política. Então, se você não se envolve, às vezes muitos me perguntam, ô Marquinhos, pastor, por que o senhor não vem candidato? Porque eu não tenho esse chamado. Tem pessoas que uns foram chamados para doutor, outros para administrador, pastores, e assim em diante. Então, nós temos que entender que José, ele se posicionou perante a política do Egito. Ele não se contaminou, ele administrou, ele foi bem sucedido e Deus o abençoou. Então não tem como a gente pensar esse raciocínio, que é um raciocínio de pessoas que não conhecem a Bíblia. A Bíblia mesmo fala que feliz é a nação, os judeus do Senhor. E também fala que quando o ímpio governa, o povo geme. Estão falando mal, batendo no Bolsonaro, falando que o Bolsonaro é isso. Mas o Bolsonaro colocou o país no caminho certo. Sendo que não consegue colocar em 4 anos. José precisou... Ainda mais com a pandemia no meio. Ainda mais com a pandemia no meio. Ele pegou no negócio na pandemia. Então, José precisou de quantos anos para poder juntar os grãos? 7 para juntar e depois 7 para poder vender. Então, e abençoou a família dele. E abençoou a família dele. Então, eles que venderam como escravo para o Egito, os irmãos, depois ele mandou chamar toda a sua parentela, trouxe os irmãos, trouxe o pai que ainda era vivo, justamente, para viver com eles no Egito até o final da vida dele. Da vida dele. Então você que nos assiste agora, não bote isso na sua cabeça que política é do diabo, que não é. Tá? Porque Deus criou a política para ser desenvolvida com homens sérios. Infelizmente, existem políticos que mancham a nossa bandeira, que está ali, mancham a honra, preferem andar de tornozeleira eletrônica, isso não é política. Mas a política séria está aqui, ó. Esse homem pode fazer uma política séria na LERJ
E eu acredito nele e eu confio nele. Obrigado, pastor. Amém, pastor. Cristiano, Pastor, Charles, dá uma falada aí. O que você também entende sobre essa questão da então, questão? o pastor Cristiano usou bem aí a colocação dele, gostei. Parabéns pela ilustração aí, José, né? Comparando aqui com o nosso amigo aqui, Marquinhos Peçanha. Eu estava hoje lá em Copacabana, Marquinhos Peçanha, e pastor Cristiano, lá eu vi o que lá? Pessoas, assim, senhoras, crianças, deficiente físico lá, eu vi lá militares lá, pastores também estavam lá, eu vi pessoas lá vibrando lá, pedindo lá no caso, clamando por pessoas boas lá no Congresso lá, clamando para que haja lá, que abaixe a corrupção, que chegue de pedofilia, chega daquilo que não presta para a família brasileira lá. E eu tive a oportunidade de subir no palanque lá e fazer um pequeno discurso lá, onde eu elogiei, claro, aqui o 7 de setembro, né, que nós estamos comemorando aqui, que o Brasil está fazendo agora 200 anos de independência de Portugal lá, sua independência aqui. E nós como patriota, né, brasileiro, né, mas eu falei também o seguinte lá, que nós estamos também 2000 anos de independência da escravidão do pecado, Sr. Cristiano. Sim. Porque lá atrás, 2000 anos atrás, Jesus Cristo morreu no meu lugar, no lugar de vocês. Por quê? E aí, no caso lá, como o Bolsonaro fala que assim, e conhecereis a verdade, luz e libertará, libertar de quê? Dos enganos satânicos, da corrupção, né, da escravidão das coisas ruins que esses políticos, maus políticos, estão fazendo lá em Brasília, fazem aqui na LERJ. Então nós precisamos ter pessoas com capacidade, pessoas que elevem o nome de Deus, que busquem andar nos princípios, ética e na moral. Né? Então a pessoa que tem lá, não precisa ser um cristão, né, Marquinhos, mas tem uma ética moral como princípio de vida, né, como bom cidadão, já vale. Agora nós que somos cristãos, devemos ter muito mais ética, né, e moral para lidar com isso. E nós não vamos estar lá na LERJ ou lá em Brasília querer se envolver com corrupção. Nós queremos o bem da minha família, o bem também da família, queremos o bem da sociedade. E estamos lá para ajudar o país a crescer, é isso? Eu costumo dizer o seguinte, sabe? A gente tem dentro do nosso coração a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que a gente pretende, se Deus permitir, porque a gente sabe que a vontade dele é soberana para nós. Deus quer o melhor para a gente. Se Deus permitir que sejamos eleitos, nós teremos que ter principalmente um compromisso, principalmente com Deus. Com Deus, isso aí. E com o povo desse estado do Rio de Janeiro, de fazer um mandato ético, um mandato íntegro, de mãos limpas. Eu costumo dizer nas minhas caminhadas aí pelas ruas da minha cidade, do estado, domingo passado eu viajei 8 municípios. Saí 5 da manhã aqui de Caxias e cheguei aqui meia-noite. Fui a Araruama, São Pedro, Arraial, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Búzios. Visitei vários amigos meus que me conhecem profundamente a nossa índole, a nossa criação. E eu costumo dizer que meus pais, os nossos pais, foram fundamentais para criar homens de bem. Sim. Porque desde garotinho estou lá na Igreja Batista. Desde pequenininho. Fui embaixador do Rei, fui da Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro, participei ativamente de vários congressos da Juventude Batista. E meu pai e minha mãe, e volta atrás um pouquinho, pastor Cristiano, eu tive uma bisavó, ela veio a falecer com 103 anos. Ela é diaconisa da Igreja Batista Memorial. Criou 11 filhos, viúva. Quando ela ficou viúva, o mais velho tinha 15. Professor Jair Alves de Freitas. Criou os 11 filhos, nunca casou. E criou os 11 filhos ali na lei do Senhor, demonstrando, ensinando, fazendo culto doméstico. E são famílias hoje, meus tios, né? Esses 11 que ela criou, 3 eram pastores. Pastor Elcio, que é casado com uma tia minha, pastor Eliseu e pastor Pedro Alves de Freitas. Pastores dentro do seio familiar dela. Então a gente aprendeu desde garoto. E você sempre pode ter certeza de uma coisa, Charles. A gente que conhece a palavra, que conhece a verdade, você sabe que a mão de Deus, ela pesa. Sim. A mão de Deus, Deus é um Deus justo e misericordioso. Mas se a gente se desviar do caminho dele, pode ter certeza que ele vai nos chamar e vai... E a nossa consciência também fica pesada, né? Parece que a gente não vai no direito. E o senhor falou de José do Egito. Nós também temos outros grandes líderes. Sim. Davi, Davi, Salomão,
O próprio Josué, Caleb, quando foi ele comandou o povo na sua legislatura, ali comandando o povo, ele incentivava os seus generais a estarem dentro da vontade do querer de Deus. Alguns se desviavam do propósito. Agora, parece que é uma pergunta ali, né? A Suelen, lá do Parque Lafayette, ela está perguntando, com tanto esquema de corrupção na política, como deve ser o posicionamento do político cristão? Então, Sueli, muito obrigado pela sua pergunta, né? Uma pergunta que nos traz aqui para o nosso tema. É importante, Sueli, para que a corrupção ela acabe, com um gesto: votar em pessoas certas e pessoas de Deus. Nós, como cristãos, Sueli, nós precisamos colocar pessoas que defendam não só o direito dos cristãos, mas dos católicos, de pessoas de bem dentro das câmaras estaduais e lá em Brasília, com homens que tenham história. Você não pode justamente pegar, Marquinhos, votar numa pessoa que não tem história. Marquinhos é um empresário bem-sucedido, foi vice-prefeito da segunda maior cidade do nosso estado, em terceira maior cidade da nossa federação, vereador por 3 mandatos. Então ele tem uma preparação para poder estar na LERJ, Sueli, defendendo os teus direitos e defendendo os direitos de cidadãos de bem. A corrupção ela acaba quando justamente os cidadãos de bem se posicionam para esse assunto. Sueli, boa noite a você também, gostei da pergunta. Eu abri aqui exatamente para as coisas de Deus, né? Em Provérbios 9, versículo 10, diz assim, Sueli, na palavra de Deus, Provérbios 9, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo e prudência. Ou seja, eu costumo dizer para minha filha que é o seguinte: se você teme a Deus, você vai respeitar seus pais, vai respeitar o próximo, vai respeitar as pessoas que falam de você. Mas se você não teme a Deus, você não vai respeitar teu pai, tua mãe, e sucessivamente você vai respeitar ninguém, né? E aí começa a ver as complicações, começa a ver a imoralidade, corrupção, né? Tudo aquilo que não agrada a sociedade, você vai fazer porque você não teme a Deus, né? Então é a importância de você estar ali inserida, tendo essa confiança em Deus, acreditando em Deus, né? E respeitando, né? E honrando a palavra de Deus. A gente sabe que existe evangélicos que foram votados e que depois traíram a confiança no povo. Sim. A gente procura colocar isso bem claro e dizer para as pessoas que o fundamental é você fazer um levantamento da vida do candidato. Eu aprendi uma coisa, pastor Cristiano, Charles, que eu desde garotinho estou na Igreja Batista. Eu tenho meu pai vivo, graças a Deus, com 82 anos, a minha mãe tem 77. Passei por uma experiência muito difícil há 2 anos atrás, quando meu pai ficou 24 dias entubado. Eu senti que meu chão estava indo embora. A gente sabe que isso um momento vai acontecer, né? Sim. Aí, a coisa natural é os pais irem antes dos filhos. Mas o conhecimento e o que meu pai me ensinou, o que meus familiares, minha bisavó, meus tios me ensinaram, e o Charles falou muito bem, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos a certeza de que quando a gente comete um deslize, a gente não consegue nem dormir direito. É verdade. Quando você comete alguma coisa errada, enquanto você não consertar e não endireitar, você como cristão genuíno, você não consegue dormir direito, porque você fica com aquilo martelando na sua cabeça, te incomodando, te dizendo, olha, você agiu de uma forma errada, você tem que agir dessa forma. Então a gente tem pedido a Deus que nos dê discernimento para poder, se Deus permitir, fazer um mandato à altura do povo do Rio de Janeiro. E justamente, eu estava dizendo hoje para o Charles aqui, que ele teve lá em 7 de setembro no Rio de Janeiro, as bandeiras que nós precisamos defender, a da liberdade religiosa, nós precisamos defender a liberdade de expressão. A Nicarágua hoje está expulsando freiras e padres, pastores e perseguindo. Se você traz para cá uma ideologia contrária à ideologia que nós acreditamos, da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, está arriscado. Nós, evangélicos, não temos condições nem de proclamar o culto.
de sermos perseguidos. Então, é justamente isso que nós temos que nos posicionar. Porque nós somos a maioria dos brasileiros hoje. Segundo o IBGE, nós somos 92 milhões de evangélicos no Brasil. Nós somos hoje, só das Assembleias de Deus, 47 milhões de assembleanos, fora as demais denominações. Então hoje o Evangelho ele tem uma força muito grande de eleger os seus representantes. A bancada evangélica em Brasília é muito fraca ainda, entendeu? A bancada ruralista é a maior bancada, depois vem as demais bancadas, a minoria, essas coisas todas. Então, nós temos que nos posicionar. A palavra certa da live hoje é posicionamento do cristão na política. Então nós precisamos, como cristão, nos posicionar, votar em pessoas sérias. E primeira coisa, antes de você votar, lê isso aqui, lê a história da pessoa, lê a história do candidato, a sua biografia. Isso é importante. Se ele é chefe de família, se ele é cumpridor de todos os seus direitos, se é pessoa de bem. Porque não adianta chegar lá no dia 2 de outubro, você vender o seu voto por 100, 50 reais que seja, e você ficar padecendo, Charles, 4 anos da sua vida padecendo naquela situação. Ah, mas é que não, agora vai ter que esperar vir uma outra eleição. Então não vamos perder a oportunidade. Nós nunca tivemos uma necessidade tão importante no crivo evangelho de elegermos a maioria, tanto em Brasília como aqui no Rio de Janeiro, de pessoas sérias e de pessoas comprometidas com a nossa pátria, com a família e com todos aqueles que são pessoas de bem. Tem uma pergunta ali do José Dilson de Mello. Ele pergunta como mostrar aos cristãos e evangélicos que não tem como dissociar a política da religião. José Adilson, quero te agradecer pela pergunta. Desassociar. Tem uma coisa que os irmãos de José não entendiam, né, quando eles estiveram de frente com José. Como que José chegou aonde chegou? Verdade. Entendeu? Então, quando a gente fala em desassociar a política do evangelho, do cristianismo, é algo que você tem que conciliar. Tem que conciliar todos os dias. Entendeu? É saber se o teu chamado é para aquilo, para que você possa associar aquilo que você está fazendo. Eu volto aqui, lá atrás, no início da live, falando, porque hoje o pastor Cristiano não é candidato a nada, e nem serei, porque eu não fui chamado para essa missão. Eu fui chamado para ajudar, eu fui chamado para administrar, mas Deus deu talentos para alguns para fazer isso. Entendeu? Vamos falar do Império do Senado Romano? O Senado Romano tinha os grandes generais, os grandes senadores, que tinham as grandes legiões. Entendeu? Júlio César, Adriano, Marco Antônio e outros grandes senadores. Entendeu? E tinha a minoria que era representante do povo. Então eles associavam a imagem deles através do povo no Senado Romano e funcionava. E funcionava porque a pressão era muito grande. Imagine hoje se nós colocássemos 30% dos nossos candidatos hoje a deputado federal e a deputados estaduais em todo o Brasil. Nós teríamos uma força imensurável. Então, desassociar a religião é a palavra errada e errônea. Mas temos que associar, sim, a políticas sérias e políticas que possam trazer resultados lá na frente. Dá a palavrinha, senhor? Então, muito bem colocado do pastor Cristiano. Você vê o seguinte, quando a pessoa tem 10 candidatos aqui, né, 10 candidatos aqui, né, a gente sabe que participou já fez um monte de coisa errada, né, e um que está vindo novo agora, né, que você sabe que tem um bom caráter, pai de família, né, aí 5 votam nesse mau caráter aqui, 2 votam nesse bom caráter e 3 viram as costas. Você não é muito política não. Quem vai ganhar eleições? Esse mau caráter. Aí você que não quis saber de política, vai ser governado, vai ser legislado por uma pessoa mau caráter que você não quis nem saber de votar, virou as costas, né? Mas por isso a importância, sim, do cristão na política. Porque às vezes você vai sofrer consequência por causa de um mau caráter
de um pilantra, às vezes, né, que vai assumir um cargo de Justamente. cultura, ou no governo, ou na presidência. Falando daqui a pouco, o que está acontecendo na Argentina, na Nicarágua, na Venezuela. As pessoas não podem nem, o pastor Cristiano e Marquinhos Peçanha, abrir a Bíblia para estudar a Bíblia em casa. Estão sendo perseguidas. Por aí. Vai na Coreia do Norte, vai pegar a Bíblia, na China, lá, falar sobre o Evangelho. Você não vai ter essa oportunidade. E nós é que temos a oportunidade hoje em dia de pegar a Bíblia Sagrada, estudar ela em calma, com a família, reunir a família. Você pode ir para a igreja católica, assembleia, qual for. Você tem a sua liberdade religiosa. Mas estamos correndo sério risco de ter a nossa liberdade perseguida por causa desses mau caráter que querem instalar no poder. Porque pessoas de bom caráter não querem se envolver. Já dizia aquele amigo, tem uma frase do Martin Luther King, ele dizia o seguinte, ele não se incomodava com o barulho dos maus, mas sim com o silêncio dos bons. Você falou bonito agora, hein? Vamos Gente, a gente está com esse debate aqui sobre o cristão e a política, aqui agradecendo de novo aqui o pastor Cristiano, ao meu amigo Charles, mas uma coisa interessante, né, pastor? Você vê às vezes campanhas milionárias na rua. Campanhas milionárias, e a gente faz uma campanha muito pé no chão. Eu costumo dizer que na minha campanha Deus à frente e os amigos ao lado. Porque, como volto a repetir, como já falei no início aqui da nossa live, Deus sabe o que é melhor para o seu servo, o que é melhor para cada um de nós. Nós estamos na luta, às vezes desigual financeiramente, mas a gente tem recebido tanto apoio, tanto carinho nas ruas. Esse dia me ligou uma amiga minha de Valença, outra de Itapuaçu e Maricá. Exato. Entendeu? Então a gente vê muita gente envolvida na nossa campanha. E isso é fruto de quê? De orações também. A minha mãe ora todo dia, quando acorda e quando dorme, pela minha vida, para ter cuidado, para Deus guardar. Eu tenho medo danado, mas Deus está no controle. Então a perguntinha ali, eu queria passar para o pastor Cristiano resolver. Pastor Cristiano, Essa pergunta como o senhor vê os pastores que estão apoiando o candidato da esquerda à presidência? Essa é a pergunta do Rogério Moreira. Rogério, muito obrigado por você ter uma Levantou a bola. Levantou a bola da live. Agora é para ganhar 100 mil votos para Marquinhos Peçanha. É uma vergonha pastores que se diz ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro está apoiando uma esquerda que queira acabar com a democracia e a família. É uma vergonha. Ô, Rogério, eu percebi na campanha eleitoral, no programa eleitoral, que vários pastores, com todo respeito à posição dos pastores, mas para mim é uma vergonha, se posicionar a favor da esquerda, porque acham que o presidente Bolsonaro cometeu crime disso, cometeu crime daquilo. Agora eu pergunto para a esquerda, onde que o presidente Bolsonaro cometeu crime? Então eu acho uma vergonha. No púlpito da minha igreja, político não sobe. Porque lugar de púlpito é lugar sagrado, é lugar de pastor, é lugar de oração, é lugar de pessoas que foram chamadas por Deus. É certo, Rogério, que quando você recebe um político dentro da sua igreja, você tem que dar honra a ele como autoridade. Mas isso não significa que você deve colocar ele lá no púlpito. Então eu sou contra isso e me posiciono ao contrário à esquerda. A esquerda está querendo fazer a parte evangélica da esquerda. Não existe a parte evangélica da esquerda. A esquerda está querendo simplesmente sair de uma sinuca de bico, porque a gente acredita que o presidente Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno e que Marquinhos Peçanha vai ganhar também, que Charles Adventure vai ganhar e pronto, acabou. Mas é uma vergonha, Rogério. Eu me posiciono, eu me envergonho por amigos, companheiros de ministério que se posicionam a favor da esquerda. E só para complementar, pastor Cristiano, a gente vê quais são as pautas da esquerda. Ideologia de gênero, aborto, legalização das drogas, sexualização das nossas crianças, tudo que a Bíblia condena. E nós temos que estar de um lado, ou do lado do bem, ou do lado do mal. Eles querem destruir a família brasileira. E eu acredito piamente, por isso que o Bolsonaro, que é o nosso candidato a presidente, Charles, hoje lidera as pesquisas, eu não tenho dúvida, essas pesquisas aí para mim tudo é fake news. Não acredito.
Nas ruas a gente vê a população de bem, a população ordeira, a população que quer um Brasil para frente, e quer um Brasil que respeite as famílias, que respeite as nossas crianças. É Bolsonaro 22. Tem visto isso, Tachado? Hoje eu tive o prazer de estar lá em Copacabana. Eu vi a praia lotada aqui, Cristiano. Lotada. Milhares de pessoas com camisa do Brasil, com bandeira do Brasil, levantando lá, famílias inteiras, crianças, bonito, coisa bacana. Famílias, né? Famílias. O nosso Brasil aqui, toda a cidade, o estado, o Brasil inteiro, constituído por quê? Por família. A base da sociedade é a família, Marquinhos. E nossa família aqui brasileira são religiosos. Pode ser católico, pode ser assembleia, pode ser humano, mas são religiosos, são famílias. Eu conheço famílias, tá? Assim, não importa a religião, do candomblé, pessoas de outras denominações, que são pessoas maravilhosas, não? São família. E eles defendem mais, às vezes, do que uma pessoa que fala que é cristão, defende mais a família do que a pessoa que fala que é cristão. Como é que pode isso? Então, nós que temos aqui o conhecimento da palavra de Deus, eu, no caso, tive a oportunidade, Marquinhos, e você não sabe disso, em 97, de conhecer a mensagem da palavra de Deus. Fui batizado em 97 na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 98 eu casei lá nessa igreja aqui. No meio foi casar depois que virou evangélico. Casei lá, no meio do meu casamento, meu irmão se batizou no meu casamento lá. Tá? Minhas filhas nasceram na igreja lá, estudam no colégio adventista, ou seja, eu estou lá esse tempo todo, é uma maravilha, uma benção. Criar os filhos no caminho do Senhor. Tão feliz é a pessoa que cria os filhos no caminho do Senhor. Né? Então esse conceito de família, esse conceito de religiosidade tem que haver sim. Então nós temos uma posição aqui, a nossa posição é de família, de liberdade religiosa e liberdade de expressão. Não podemos também, imagine, uma pessoa vai lá, fala uma coisa lá, a gente vai achar ruim, não, é liberdade de expressão, ele pode fazer, mas sim. Falar, ele pode falar sim. Então às vezes eu comecei a ajudar aqui eu tinha uma empresa chamada Rochart, eu tinha uma sociedade. Em 2001 eu abri essa empresa e ofereci algumas merendas escolar no município de Magé e Caxias. E ali eu comecei a ajudar alguns políticos. Eu não tinha nem interesse em política, eu ajudava porque legal, acho que política ia fazer uma coisa pelo Caxias, pelo bairro, né, tal, e ali, sem nenhum interesse em política. E nesse tempo todo eu sempre ajudando aí as pessoas, de um lado para o outro aqui, sempre ajudando algum político aí. Mas eu não tinha essa preocupação, essa sensibilidade de ver se a pessoa, qual o partido da pessoa, quem era a pessoa. Eu achava que a pessoa era bacana, então eu ajudava. Mas isso é errado. Nós temos que ver quem é a pessoa, qual o partido dela, o que o partido dela pensa, para a gente não fazer besteira e votar errado. Eu acredito que muitos desses crentes aqui, desses amigos, irmãos em Cristo, às vezes também acontece isso. Ele não procura saber, às vezes por falta de conhecimento, faz isso. Eu não acho que é uma maldade, mas eu faço falta de conhecimento. Não conhecer as escrituras sagradas, né? Isso aí. Mas olha só, eu queria aqui agradecer a todos que estão assistindo a nossa live, enviando comentários, perguntas. Hoje eu estou dando aqui uma de gerente aqui da live, tem um rapaz que acompanha a gente, entendeu? Sim, sim. Hoje eu estou fazendo o papel do Gerson, quero até mandar um abraço para ele. O Gerson sempre é um cara que está sempre aqui nos ajudando. Pastor, quer fazer suas considerações finais? Então, eu queria fazer as minhas considerações finais agradecendo a Deus. Eu acredito que esse assunto é um assunto bem complexo e que nós viéssemos antes das eleições ter a oportunidade de novo de fazer uma outra live com esse mesmo tema, porque muitas pessoas eu estou observando, acompanhando aqui. Quero agradecer a todos da nossa conversão que entraram na live, nós passamos ali no grupo, e dizer, é muito simples, dia 2 de outubro, para presidente, Bolsonaro 22, para governador, Cláudio Castro, para senador, Daniel Silveira, e para deputado estadual, vote nesse cara aqui, ó. Esse cara é bom. É bom. 14122. Ó, é muito simples. Para mim finalizar, é muito simples. Você pega 5 pessoas e cada pessoa você vai pedir 10, 15 votinhos. Se você for somar o somatório,
Marquinhos Peçanha vai ser um dos deputados mais bem votados da Baixada Fluminense para a glória de Deus. E vai lutar por mim e por você lá na Alerj. E para deputado federal, desse voto de confiança para Charlie Adventure, 1467. Ele vai lutar por nós lá em Brasília, pelo meu e o seu direito. Beijo no teu coração, que Deus te abençoe. E aí, Charles, manda aí teu abraço aí final, suas considerações finais. Muito bem colocado, obrigado pastor Cristiano, Marquinhos. Tem aqui uma mensagem aqui, escrita aqui assim, ó. A Bíblia nos motiva a respeitar as autoridades, orar por elas e buscar o bem da sociedade. Aí fala aqui, nesse contexto a igreja orienta que seus membros votem de acordo com suas consciências individual, que escolham candidatos que defendam os princípios da qualidade de vida e saúde, do modelo bíblico de família, dos valores éticos e morais, da liberdade religiosa e da separação entre igreja e Estado. Então, eu creio, pastor Cristiano e Marquinhos Peçanha, que nós não podemos viver sem falar de Deus, cada um na sua religião, e sem falar de política. Porque uma coisa depende da outra. Aí você consegue viver sem ar, sem oxigênio? Não consegue. E Deus, quando você está numa situação difícil, ai meu Deus, exclama quem? É Deus. E a política, se a gente vai lá votar errado, nós sofremos a consequência 4 anos. 4 anos de sofrimento. Quando você vai lá e vota brincando, ou vende o teu voto, você pensa que você tem teu filho, tua filha, tem tua família, que vão sofrer as consequências. Então, fica aqui muito obrigado, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com o Marquinhos Peçanha, uma pessoa extremamente maravilhosa, também o pastor Cristiano. Muito obrigado, estamos juntos. E não esqueça, dia 2 de outubro, 1467, Charles Adventure, e no caso aqui, Marquinhos Peçanha, 14122. Obrigado, estamos juntos. Gente, para poder a gente terminar aqui a nossa live, tem bastante gente já pedindo para fazer uma nova live. Olha aí, que legal. Repetir o tema. Eu quero aqui agradecer a Deus porque a vontade dele é soberana em nossas vidas. Deus tem colocado homens para governar, como colocou José do Egito, Davi, que foi o nosso rei de Israel, tantos outros, dos nossos juízes, Samuel, praticamente antes de chegar o reino, são os juízes, Samuel, Josué, tantos outros que administraram e tiveram a confiança da população e levaram o povo judeu, o povo israelita, às melhores condições de vida. Quando eles se afastaram de Deus, tiveram guerras e foram levados para o exílio na Babilônia, Sim. na Síria e tantos outros lugares. O que a gente tem pedido a vocês aqui que estão nos ouvindo aqui na live, orem pela gente, olhem pelo ministério do pastor Cristiano. São mais de 3.400 ministros do Evangelho sob o comando desse homem. Precisamos orar pela vida dele para que ele continue, que Deus continue abençoando e dando discernimento e sabedoria para conduzir a nossa querida SEMA-10. Orar pelo Charles, que também merece, e olhar pela gente também, porque a gente precisa das orações dos irmãos para nos fortalecer nessa caminhada. Deixa eu só falar uma coisinha. Multiplique. Assim você vai dar a vitória a Marquinhos Peçanha. E nós somos fiscais dos funcionários públicos. Bote uma coisa no teu coração. Deputado federal, governador, senador, deputado estadual são nossos empregados. E nós, o nosso dever como cidadãos de bem, é fiscalizar. Nesse eu confio. Então, Deus, pátria e família. Deus te abençoe. Tenha uma noite de bênção. E a próxima nós estaremos juntos. Deus abençoe, gente, com o Bolsonaro 22, meu presidente. Obrigado, tá, gente? Deus abençoe a todos. Obrigado, Marquinhos. Obrigado por você, Cristiano. Foi muito bom, cara. Obrigado, O tempo é pouco, né?